vamos hoje estudar sobre a santidade na vida, sobre o temor a Deus e sobre a santidade no amor. 1 Pedro, no capítulo 1, a partir dos versículos 13 até o 25. Antes de começarmos, eu vou chamar o Dr. Marcelo Henrique para vir até aqui, para orarmos e pedirmos a unção do Espírito Santo neste lugar. Amém. Bom dia a todos. É só uma correção, né? Vocês estão observando que o patamar aumentou muito, né? A professora Cássia, antes de qualquer coisa, é uma serva do Senhor, tem uma experiência docente extremamente relevante, então o nível aumentou e aumentou muito. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio nesta manhã de nos reunirmos como igreja do Senhor, como escolhidos, como separados, mas acima de tudo, ó Deus, para louvarmos, bendizermos e glorificarmos o Teu nome. Estamos aqui cientes, ó Deus, do grande desafio, da perseverança, da coragem, de crermos na esperança que é o Senhor. Por isso, Pai, usa a Tua serva, a professora Cássia, como sempre tem usado, que o Teu Espírito Santo tenha absoluta liberdade para que ela seja instrumento vivo nesta manhã. Abra os nossos ouvidos espirituais, leva cativa toda e qualquer artimanha do mal para nos desviar do Teu propósito, que é conhecer e prosseguirmos no conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor, pela disposição de Tua filha amada e de todos que aqui se encontram. Fica conosco, Paizinho, para que sejamos verdadeiramente instruídos pela Tua palavra, pela Tua vontade, que é especial para todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Recordando, então, que o Dr. Marcelo Henrique já disse nas duas outras aulas, esta carta, então, Pedro escreveu entre 61 e 64 depois de Cristo, e aqui, logo no início, ele já se apresenta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1, aos eleitos que são forasteiros na dispersação do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui, então, ao contrário de Paulo, que mandava cartas para igrejas, como ele fez para os romanos, para os gálatas, para os efésios, ou para pessoas, como ele fez para Timóteo, para Tito, para Filemão, aqui Pedro manda para local onde Paulo não havia estado. Outra coisa interessante que o doutor Marcelo Henrique já disse na aula passada, é que Pedro era muito chegado a Jesus, era um apóstolo especial para Jesus, e se nós olharmos, analisarmos no Novo Testamento, 162 vezes há referência a todos os discípulos. Paulo, que não foi um discípulo de Jesus, também tem 162 referências ao nome de Paulo. Mas, em relação a Pedro, são 210 referências. Mas uma coisa interessante, depois de Pedro estar fazendo um curso intensivo com o mestre, não é? Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, olha o que foi que Jesus Cristo disse a Pedro um pouco antes da sua crucificação. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Jesus dizendo para Pedro: tu, pois, quando te converteres. Depois de 3 anos e meio, junto com Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: quando te converteres. E dá 2 ordens a Pedro. Quais são essas 2 ordens? Fortalece
teus irmãos. Está aqui em Lucas 22, 32. Fortalece teus irmãos. E ele ainda dá uma outra ordem para Pedro, que está em João capítulo 21, versículo 15 a 17. Apacenta o rebanho. É interessante, não é? E Pedro já começa aqui falando de uma coisa muito especial que acontece depois da conversão dos crentes. Eu vou ler os versículos que nós vamos estudar hoje, que é do 13 até o 25, para a gente ter uma noção de todo o texto que nós vamos estudar. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Este é o texto que nós vamos nos ater hoje ao estudo. E Pedro já começa mostrando claramente o seu objetivo aqui. O objetivo de Pedro, então, é encorajar aquelas pessoas para as quais ele estava escrevendo. Paulo escrevia mais, se dirigia mais para os gentios, e em Gálatas Paulo fala que Pedro se dirigia mais aos judeus, mas também aos gentios. E aqui, Pedro está falando para as pessoas que foram expulsas das suas casas, tiveram seus bens tomados. São pessoas que eram forasteiros em terras que não eram bem vistos, não eram bem recebidos. Eram pessoas que estavam sem bens, sem o convívio familiar, sem o conforto. Então, Pedro estava encorajando-os a enfrentar todas essas tribulações, essas aflições, essas provações. Por quê? Porque lá na frente, que é o segundo objetivo dele, é mostrar que o melhor estava por vir, que era a glória junto com o Senhor Jesus. Além disso, outro objetivo de Pedro era fortalecer estes irmãos, porque ele sabia, ele estava de antemão já prevendo, pela graça e pela unção do Espírito Santo, da perseguição terrível que o Império Romano passaria a fazer dali para frente. Então, todas essas situações foram objetos aqui desta carta de Pedro. E é interessante que Pedro encorajava os irmãos para serem boas testemunhas. Boas testemunhas para quem?
para os irmãos? Sim. Para as pessoas que estavam em volta? Sim. Para as pessoas indiferentes? Chegou aí, fica aí, se vira, eu não tenho nada com isso, eu tenho com a minha vida? Sim, também eles deveriam ser boas testemunhas para essas pessoas, mas eles também deveriam ser boas testemunhas para aqueles que estavam perseguindo a sua vida, colocando em risco a sua vida, tirando os seus bens, tirando o convívio familiar. Essa carta serve para nós hoje. E é fácil isso? Dar bons testemunhos enquanto estamos sendo perseguidos? Não. Enquanto estamos sendo injustiçados? Não. Mas é isto que Deus quer de nós e nos fala isso através de Pedro. De onde que Deus nos salvou? A redenção de Jesus Cristo nos salvou do quê? Nos salvou de 3 coisas. Nos salvou do pecado, nos salvou das paixões e nos salvou da futilidade da vida. Eu estava lendo um livro, o autor chama Warren Wiersbe. Gostei muito do livro dele, e ele estava contando a experiência de uma senhora. Ela foi convertida muito cedo e foi levando a vida, e, de repente, ela se envolveu muito com a questão social da cidade dela. E um dia ela estava indo de carro para um jogo de baralho com os amigos, e aí ligou o rádio e escutou alguém dizendo: vocês, crentes, que sabem muito mais de baralho do que da Bíblia, está passando de hora de se dedicar à leitura da palavra. Por que nós devemos nos dedicar à leitura da palavra? Porque a palavra de Deus, ela revela a mente de Deus. Se ela revela a mente de Deus, nós temos que conhecer. Ela também revela o coração de Deus. Então, nós devemos amar a palavra. E ela revela a vontade de Deus. Então, nós devemos obedecê-la. E nós só vamos conhecer, amar e obedecer se nós tivermos o hábito de ler a palavra de Deus. E uma pessoa fez um estudo e verificou que a pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana não faz diferença nenhuma na vida dela. Se ela lê a Bíblia 2 vezes por semana, também não faz diferença nenhuma na vida dela. Só vai fazer diferença se ela passar a ler mais de 4 vezes por semana. Então, um dos conselhos que nós podemos admitir e receber é esse: passar a ler a palavra de Deus constantemente, para conhecer a vontade de Deus, para amar a vontade de Deus e para conhecer a natureza do Senhor. Bom, nós vamos começar então com o versículo 13. Acompanhem comigo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso o quê? Por todas as razões que Pedro colocou anteriormente, do sacrifício de Jesus. Jesus, Deus, se despiu da sua glória, se fez carne e habitou dentre nós, cheio de graça e verdade. E ele veio para fazer o quê? Para nos servir, derramar seu sangue em favor de pecadores. Então, por causa dessa graça, por causa dessa remissão de pecados que permite a glória eterna, é que, por causa de tudo isso, é que Pedro está dizendo: cingindo o vosso entendimento. Eu passei para vocês aí, tem uma figurinha de como é que os hebreus se cingiam antes da batalha. Eles usavam uma túnica, infelizmente o pessoal de casa não vai poder ver, eles usavam uma túnica, e essa túnica bem
ampla, aberta dos lados, e para as mulheres que estão acostumadas a usar esse tipo de roupa, é uma roupa que ela tira um pouco a destreza nossa ao andar, ao correr, ao agachar, não é? Então, o que eles faziam na hora que precisavam de rapidez, de destreza para a batalha? Eles separavam a parte anterior com a posterior, passavam por entre as pernas, levavam para frente, depois amarrava, torcia, levava para trás, e aí vinham de novo para frente, amarrava e colocava junto com o cinto. O que antes era uma saia, tem uma expressão aqui em Goiás que é piada, não é? Que pia, que traz junto, não é? O que era antes essa saia, essa roupa larga, esvoaçante, se tornava uma espécie de bermuda mais frouxa, e que possibilitava as pessoas a correrem, a andarem, a fazerem movimentos mais rápidos, sem problemas. Então, o que Pedro está dizendo aqui com cingir pensamento? Aqueles pensamentos soltos, aleatórios, que a gente não sabe de onde que vem e atrapalha a nossa comunhão com Deus, o nosso templo do Espírito Santo, ele diz, cingir tudo isso. As mulheres que sabem cingir aqui também sabem o que é, né? Pega um pano rasgado, bota um outro pano e dá umas costuras e tira todas as pontinhas, né? Para fixação. O que está dizendo Pedro? Tira tudo isso que atrapalha a sua comunhão com Deus. Tira tudo, tudo. Uma coisa que atrapalha muito a comunhão com Deus é isso aqui, olha. É bom? É, mas pode ser péssimo. Por quê? Porque nos tira a concentração, nos coloca um tempo enorme em razão de coisas que não são muito da vontade de Deus, que não são a essência da vontade de Deus. Qual que é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é que você tenha no seu corpo, no seu coração, na sua mente, a casa espiritual do Espírito Santo. É aqui que o Espírito Santo vai morar, vai fazer morada. E ao Espírito Santo entrar na sua vida, ele só vai entrar na sua vida se você tiver com uma vida pura, dedicada a Deus, em santidade com Deus. Ele não vai querer morar numa casa suja, cheia de pecado. E é por isso, pelo imenso amor de Deus, nós temos um versículo, todos sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que amor. Além disso, lá em João capítulo 13, João fala do amor de Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Por causa, então, desse grande amor, é que nós temos que santificar o nosso corpo para a habitação do Espírito Santo. E aqui continua, sede sóbrios. Sóbrios com relação à bebida, com relação a vícios, com relação aos prazeres da carne, sede sóbrios. Sóbrios com domínio próprio, com estabilidade emocional, com clareza e determinação moral. O cristão é responsável de modo correto pelas suas prioridades e não se deixa embriagar por esses prazeres, por essas distrações do mundo. E aqui ainda Pedro está dizendo, cinge o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente no quê? Na graça, na salvação de Jesus Cristo. Na remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, sabendo que foi dom gratuito que Deus nos escolheu. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Tinha cruz e depois teve criação. Deus já sabia de antemão, presciência, foi o que foi dito na aula passada. A presciência de Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Já sabia da criação, já sabia dos homens, já sabia da tentação, já sabia da queda, já sabia de tudo. E mesmo assim, Ele escolheu você para ser filho dele. E amou você
todo o coração, de todo o entendimento, e escolheu você para a comunhão com Ele. Continuando, então, uma diferença para saber quem é que está cingindo o entendimento, que está sendo sóbrio e quem está esperando na graça, nós podemos dar 2 exemplos de Abraão e de Ló. Abraão suspirava pela comunhão com Deus. Ló. Ló estava entusiasmado, estava encantado com as maravilhas da cidade. E nós sabemos exatamente o que aconteceu com os dois, não é? No versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aqui, Pedro não está falando de ignorância e falta de cultura, não está dizendo isso. Até porque ele está falando para gregos, e os gregos eram estudiosos. Aqui ele está falando da ignorância com relação à palavra de Deus. Quando você não conhece a palavra de Deus, você é ignorante. É essa ignorância que Pedro aqui está falando. Filhos da obediência. Quando nós focamos, cingimos nossos pensamentos e nós focamos na vontade de Deus, nós vamos desprezar os velhos hábitos. Quais são os velhos hábitos próprios de quem não é convertido? Quem mentia, não mente mais. Quem furtava, não furta mais. Quem matava, não mata mais. Quem idolatrava o quê? Coisas, pessoas, bens, poder. Quem idolatrava, passa a idolatrar somente a Deus. Este é o foco que Deus quer na nossa vida, essa mudança de vida. Qual é o foco que Deus quer na nossa vida agora? São não mais os prazeres do mundo, mas Deus quer os valores do reino. Quais são os valores do reino? Humildade, compaixão, o que mais? Amor, amizade, auxílio, altruísmo, são os valores do reino. Esses valores, eles são compatíveis com os valores do mundo? Não são. Hoje, é muito comum os pais terem uma dificuldade entre o que ensinar para os filhos. Se serem humildes ou serem orgulhosos. Entre serem passivos ou serem agressivos. Não é? A gente não tem essa dificuldade? Porque se você não ensina seu filho a bater, a impressão que a gente tem é que ele sempre vai apanhar. Entre bater e apanhar, onde é que nós devemos colocar o nosso ensinamento? É muito simples. Coloque diante do Espírito Santo e ele lhe dá a resposta. Deus responde nossas orações. E o Espírito Santo está conosco, atento às nossas necessidades. Uma outra forma de santidade, então, porque a santidade, então, é buscar o foco e não vos amoldeis as paixões, é a busca incessante da luz. Quando você vê uma pessoa arrotando santidade, você pode saber que ela está bem longe da luz, porque quanto mais nós nos chegamos perto do Senhor, mais nós encontramos o quê? A sujeira do nosso pecado. Então, a busca incessante da luz é que nos vai dar caminho e forma e foco para entendermos, aprendermos e obedecermos à vontade do Senhor. A santificação é o crescimento do cristão
E essa ação, ela não é ação própria, é uma ação do Espírito Santo. Não, o cristão não consegue a santificação por ele mesmo, só através do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma remissão a Romanos 12, quando Paulo fala da nova vida. Como que é a nova vida dos convertidos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Como filhos da obediência, nós vamos deixar de fazer tudo aquilo que nós fazíamos antes e que agora vai nos constranger. Se o pecado não está nos constrangendo, significa que nós estamos afastados da luz. Pelo contrário, segundo, aqui é o versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É um estilo de vida. E aqui Pedro está invocando a Bíblia, a palavra de Deus, para endossar aquilo que ele está escrevendo. Sede santos, porque eu sou santo. Essa referência está em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Sede santos, porque eu sou santo. E esta ordem de Deus é sede, faça. Sede santos, porque eu sou santo. Deus está providenciando tudo o que é necessário para nós atingirmos esse objetivo, que é a comunhão do Espírito Santo e Ele tendo como templo de morada o nosso corpo. No versículo 17, temos, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Medo e temor são a mesma coisa? Medo, fobia e temor é a mesma coisa? Medo, fobia de um lado e temor e reverência de outro. O medo, fobia é uma questão nossa. Reverência e temor é em relação a outro. Eu não quero fazer isto, minha carne quer, mas eu não quero fazer isso. Não por medo, mas porque eu quero honrar a Deus. Essa é a diferença. Nós vamos cumprir a vontade de Deus em homenagem a Ele, em honra a Ele, já observando o que nós vamos ter no futuro. O que nós teremos no futuro? Na conversão, nós tivemos a remissão dos pecados. E no futuro, nós vamos ter a glorificação junto com o nosso Senhor. Aqui, eu gostaria de invocar 3 situações. Imaginem um casal. Esse casal, noivos, preparando para o casamento. Eles vão sair gastando tudo quanto é dinheiro que eles conseguirem? Não. Eles vão planejar e lá na frente está tudo esquematizado com o que eles vão gastar. Eles se privam de um monte de situações porque o objetivo deles é o casamento. O foco deles é o casamento. Então, eles se privam agora para obter o melhor depois. Vamos colocar uma outra situação. Atletas. Os atletas hoje se privam de muitas coisas, trabalham duro, enfrentam dor. E olha que fazer musculação é um negócio que é difícil, né? Eu faço, não parece não, mas eu faço. Me perguntaram, por que você faz musculação? Para sentar e levantar sem ninguém precisar de segurar, de me ajudar. Este é o meu objetivo. Por enquanto, eu estou conseguindo alcançá-lo. Mas imagine um atleta. O atleta se priva de um monte de situações, enfrenta dor, enfrenta sofrimento. Por quê? Porque lá na frente ele quer vencer. Uma outra situação, um estudante. Ele quer passar num vestibular pesado, ou ele quer estar estudando para um concurso pesado. Então, hoje, ele se priva de muitas coisas. Ele se priva de festas, ele se priva de convivência familiar, de outras situações. Por quê? Porque o foco dele é no estudo. Qual que é o objetivo dele? É um cargo.
Isto é o que Deus quer de nós. Nós vamos nos privar de todos esses prazeres mundanos, porque o nosso objetivo muito maior é o quê? A vida eterna. Santidade de vida está muito relacionado com uma coisa chamada esperança. Esperança para o mundo é uma crença patológica. No nosso dia a dia, nós temos dois ditados muito populares com relação à esperança. A esperança é a última que morre. Ou então, enquanto houver vida, há esperança. O mundo fala que isso é uma doença. Nós vivemos esperando o porvir. Temos que aproveitar o aqui e agora. Só que quem era a esperança de Israel? Deus. Quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. A nossa esperança é a última que morre? Não. A nossa esperança é viva, está preparando lugar para quem? Para nós, para os eleitos. Cristo está preparando seu lugar na morada para você estar com Ele na eternidade. Continuando, então. Aqui, se eu chamo de Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Deus é amor. Se a gente quiser saber do amor de Deus, basta ler João, não é? João fala o tempo todo do amor de Deus, que Deus é amor, mas Deus é juiz. E para nós, é muito difícil, até para quem trabalha com direito, entender o julgamento de Deus. Por quê? Porque as nossas leis são falhas. Quem é que faz as nossas leis? Homens falhos. Eles fazem leis isentas? Não. Outra coisa, nas nossas leis nós temos prescrição, foro privilegiado, situações que vão tirar a punidade da pessoa, como, por exemplo, ela não estava na ciência da sua capacidade. Nas leis do Senhor tem isso? Tem prescrição? Tem foro privilegiado? Não. Deus não faz acepção de pessoas. No Brasil, é muito comum a gente... Essa nova estrutura que nós estamos vendo aqui, pessoas especiais têm situações e leis especiais. Mas para Deus, não. Todos serão julgados da mesma forma. Ignorantes, sábios, pobres, ricos, homens, mulheres, crianças, velhos, gentios, judeus, todos nós seremos julgados segundo o quê? Segundo as nossas obras. Ah, mas espera aí, quem é que vai ser julgado aqui? Quem não foi salvo já está condenado. Então, quem é que serão julgados? Os eleitos. Quem são os eleitos? Somos nós. E nós seremos julgados segundo o quê? As nossas obras. Obras salvam? Não, obras não salvam. Quem é que salva? O sangue precioso de Jesus. Este salva. Então, que negócio é esse que nós seremos julgados segundo as nossas obras? Porque a fé sem obras é o quê? Morta. O convertido que não produz, teve conversão? Não. Por que, então? Porque o nosso interesse com a conversão é trabalharmos na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aqui eu quero chamar a atenção que Pedro está falando para uma sociedade em que quase 40% das pessoas
eram ou tinham sido escravas. Quem eram os escravos? E era uma sociedade bem diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Quem eram os escravos? Os escravos eram as pessoas que nasciam filhos de escravos. Era parecido com o Brasil. Também eram escravos as pessoas que faliam, perdiam todo o dinheiro e estavam devendo. E aí, então, a pessoa para quem ele estava devendo, ela o tomava como escravo e ele tinha que trabalhar para essa pessoa durante o período necessário para pagar a dívida. Terrível isso, não é? Mas era a lei que prevalecia. Uma outra forma de ser escravo. Os pais vendiam filhos por causa de dinheiro, vendiam como escravos. Irmãos vendiam irmãos, nós temos um exemplo disso na Bíblia. Ou a própria pessoa se vendia, ela precisava muito de dinheiro, ela precisava mesmo, se vendia, conseguia aquele dinheiro e se tornava um escravo. E como que a pessoa deixava de ser escravo? Pelo resgate. Resgate através do trabalho, resgate através, alguém pagava por ele, ou então o próprio dono abria mão daquela situação de escravo, de ser o escravo. Por isso que quando Pedro fala aqui, no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Prata ou ouro, apesar de serem metais preciosos, eles estragam, eles também têm fim. Demoram mais, mas também têm fim. E são coisas que, para o reino do Senhor, não valem nada. Como é que nós, escravos do pecado, fomos resgatados? Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Aqui, eu quero chamar a atenção que a Bíblia todinha já apontava no Velho Testamento para o sacrifício de Jesus. Jesus Cristo não foi assassinado. Jesus Cristo não foi executado. Jesus Cristo fez sacrifício. Sacrifício por quem? Por nós, pelos eleitos. E o seu precioso sangue, que através desse sangue, desse precioso sangue, que não se compra por prata ou ouro, mas é especial. E esse sangue, só Deus, antes da fundação do mundo, já tinha decidido que seria derramado em favor de nós. Versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, em Atos 2, fala exatamente sobre isso. Eu vou andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. Fé em Deus. Fé é a base de tudo o que nós precisamos. É o que nos justifica e é o que nos dá confiança, certeza absoluta. Lembra quando Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que ele é o quê? Poderoso. Essa certeza, essa fé, é que nós temos que ter confiança, porque é através da fé em Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Quando Jesus estava se despedindo, ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar morada para quem? Para nós, para você. Deus está com morada preparada para você na glória. E, por último, nós vamos falar da santidade no amor. Aqui é que é pesado, porque é muito fácil amar quem nos ama. Aliás, hoje está difícil até amar quem nos ama, não é? Mas como que a ordem de Jesus, através de Pedro aqui nessa carta?
Tendo purificado a vossa alma. Através da conversão, nós fomos purificados. Pela vossa obediência à verdade. Obediência a quê? A palavra de Deus. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como é que é o amor fingido? Puxa, gosto de você. Estou com saudade de você. Mas você lá, longe e eu de cá. Ai, como eu tenho pena desse pessoal que saiu da Venezuela. Muita pena. Isso é amor? Isso é amor? Para ter amor, amor é sentimento? É, mas ele exige uma coisa chamada ação. Por isso que eu coloquei aqui, quem ama, ajuda. Quem ama, perdoa. Quem ama, instrui, corrige, evangeliza. Quem ama, resgata. Quem ama, ampara. Quem ama, acredita. Quem ama, ora, intercede. Não basta apenas dizer, eu amo. Tem que ter ação. E aqui, quando Pedro fala, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A nossa vida é muito temporária, é muito efêmera, rapidinho passa. Já viram aqueles trabalhos que fazem, mostrando a criança, mostrando a fotografia de uma criança, depois de adolescente, depois de jovem, adulto, velho? Já viram isso? Para Deus é como aquilo, uma erva que nasce, cresce e seca. E eu vejo hoje quantas pessoas que gastam tempo, esforço, dinheiro para manter-se jovem. Consegue? Eu brinco que fica todo mundo com cara de ET, todo mundo fica com cara igual, não é? Porque vai cortando tanto pedaço aqui, vai esticando tanto. Meu marido brinca que a pinta que estava aqui nas costas não é bem uma pinta, né? Porque saiu do lugar. O que é que merece o nosso investimento? Coisas eternas. Quais são as coisas eternas? Imagina hoje, se morrermos hoje, quantas pessoas nós poderíamos ter ajudado? Quantas pessoas nós poderíamos ter perdoado? Quantas pessoas nós poderíamos ter resgatado? E nós temos até que dia para fazer isso? Até o dia da nossa morte. Porque depois não adianta rezar, não adianta pedir pela alma a Deus. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui, nós vamos ver em toda essa parte desta carta, a ênfase de Pedro a 2 mandamentos, que são os principais. Quando fala em santidade, essa santidade em honra a quem? A Deus. A santidade é para nos honrar? Não, é em honra a Deus, porque se nós estivermos fazendo qualquer coisa para nos honrar, isto é vaidade, isto é trapo imundo. Todo o nosso trabalho, todo o nosso favor tem que ser em honra a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os vícios, todos os prazeres, até mesmo as pessoas que nós idolatramos. Amar a Deus sobre
todas as coisas, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Amar ao próximo, não como a ti mesmo. Porque tem muita gente que não gosta de si mesmo. Eu mesmo, quando eu estou comendo muito mais do que eu devia, eu estou vendo assim, cadê meu amor por mim, não é? Sumiu. Amar a Deus, porque Deus, sobre todas as coisas, e Jesus Cristo mudou esse segundo testamento. Este segundo mandamento, desculpa. Amar a Deus como Cristo amou a igreja. Em 1 João, nós temos vários ordenamentos acerca do amor. Abram, por favor, em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Então, nós temos que amar, porque é ordenamento de Deus. Nós temos que amar porque reflete a natureza e o caráter de Deus. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Estas são as ordens que nós temos aqui acerca do amor. Repetindo, então, vamos lá? Comigo. Quem ama, ajuda. Quem ama, perdoa. Quem ama, instrui, educa, corrige, evangeliza. Quem ama, resgata. Quem ama, ampara. Quem ama, acredita. Quem ama, ora e intercede. Como tem sido o nosso amor pelos nossos irmãos? Tem sido o amor verdadeiro? O amor tal qual Pedro está nos exortando a ter? O qual João nos exorta a ter? Eu vou abrir um espaço aqui para alguém, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Diga. Sim. E a pessoa que Deus usou foi uma pessoa que não era crente para me falar a verdade, que estava pecado. E a pessoa falou, foi usada por Deus. Sim. E aquilo ali naquela época, naquela hora, me causou um impacto tão forte. Eu falei, Senhor, mas ela nem é crente, mas ele falou, não importa. Ele usou aquela pessoa, porque as outras pessoas da igreja não estavam falando a verdade. Não, é assim mesmo, não é. Quando você tem pecado, você tem que falar em amor, mas você tem que falar que você tem pecado. Sim. E hoje em dia, não. Esse evangelho do povo, não, Deus aceita você como ele não aceita quando ele tem pecado. Essa ideia que tentam passar que Deus é amor e tudo perdoa e que tudo é possível, é tudo permitido, está errado. Os mandamentos de Deus, eles são fixos, eles são perenes, eles não mudam, eles não caem de moda. Muita gente fala, não, hoje o mundo é diferente, hoje nós temos o politicamente correto. Isto não é de Deus. O que é de Deus? A verdade que está na palavra dele. Quem mentia, não minta mais. E não mentir para quem? Para todas as pessoas, inclusive para irmãos, quando você for exortar. Foi por isso que eu disse aqui,
Quem ama, instrui, admoesta. Quando você deixa seu filho fazer o que ele quer, você não está demonstrando amor. Amar é impor limites. Amar é demonstrar, é mostrar o erro. Amar é instruir, mas amar também é perdoar e resgatar. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração? Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu Filho amado, pelo resgate, pelo sangue de Jesus, precioso, pelo grande amor que tu tens para conosco. Obrigada, Senhor, pela tua igreja, pelos pastores, pela liderança, por cada membro, cada visitante aqui neste lugar. Agradecemos pela unção do teu Santo Espírito, agradecemos pela tua palavra e queremos, Senhor, conhecê-la, amá-la e obedecê-la. Ajuda-nos, Senhor, a estar em comunhão contigo, sempre fazendo o teu querer nas nossas vidas. Nós agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.